Aos 14 anos comecei a trabalhar num cemitério e nunca imaginei que o homem que enterrava os mortos ia tentar me enterrar viva. O que eu vou contar hoje é uma história que guardei por quase 60 anos, uma história que nunca tive coragem de falar antes, mas que precisa ser contada para que outras meninas não passem pelo que eu passei entre as lápides e os jazigos de Feira de Santana. Meu nome é Marlúcia Tavares. Tenho 73 anos e moro numa casinha simples aqui em Feira de Santana, na Bahia. Aposentada há uns 10 anos, viúva, com 4 filhos criados e 8 netos, que são a alegria da minha vida. Mas a vovó que vocês veem hoje, sentada nessa cadeira de balanço, já foi uma menina que trabalhou no lugar mais assombrado da cidade e sobreviveu ao pior pesadelo que uma criança pode viver. Antes de continuar, quero saber quem está me ouvindo. Comenta aí embaixo o seu nome e de onde você está assistindo essa história. Quero ver se tem alguém de Feira de Santana que conhece o Cemitério da Piedade. Se conhece, sabe que não estou inventando nada. Era 1965 quando tudo começou. Eu tinha acabado de fazer 14 anos e minha família estava passando por um aperto danado. Meu pai, Aderaldo, tinha perdido o emprego na linha férrea depois de um acidente que deixou ele meio aleijado da perna esquerda. Mamãe, Dona Conceição, costurava para fora até de madrugada, mas o dinheiro que entrava mal dava para comprar o feijão e a farinha de cada dia. Éramos 6 filhos, eu a segunda mais velha, e todo mundo precisava dar sua contribuição para a família não passar fome. Naquela época, menina de 14 anos já era considerada mulher feita, capaz de trabalhar e ajudar em casa. Não tinha essa história de ficar estudando até os 18 anos que nem hoje. Era trabalhar ou ver a família definhar. Mamãe me levou na casa da comadre Nilza, que trabalhava na administração do Cemitério da Piedade, para ver se arranjava alguma coisa para mim. O Cemitério da Piedade fica na parte mais antiga de Feira de Santana. Um lugar que sempre me deu arrepio só de passar na frente. Era enorme, cheio de mausoléus de família rica, túmulos simples dos pobres e uns cantinhos esquecidos onde o mato crescia entre as cruzes quebradas. Tinha até uma capela antiga no meio, onde faziam missa de 7º dia. A comadre Nilza conseguiu uma vaga de zeladora de jazigos para mim. O trabalho era simples: limpar os túmulos, arranjar as flores que as famílias traziam, varrer os caminhos entre as sepulturas e dar uma geral nas capelas menores. Pagava pouco, mas era dinheiro certo todo fim de mês, e naquela situação, qualquer tostão fazia diferença. No primeiro dia de trabalho, mamãe me levou até o portão principal e me entregou para a comadre Nilza, que ia me apresentar para o pessoal. O cemitério de manhã cedo tinha um silêncio pesado, daqueles que faz a gente falar baixinho sem querer. O cheiro de terra úmida misturado com resto de vela e flor murcha criava um ambiente que deixava qualquer um meio nervoso. Foi aí que eu conheci Osmar Batista, o coveiro principal do cemitério. Um homem de uns 35 anos, moreno, forte, com as mãos calejadas de tanto cavar terra. Tinha uma seriedade no rosto que impunha respeito e falava pouco, só o necessário. Todos os outros funcionários meio que se curvavam na frente dele, como se fosse o dono daquele lugar. A comadre Nilza me apresentou. Osmar, essa é a Marlúcia, a menina que vai trabalhar limpando os jazigos. Cuida bem dela, é filha da minha comadre. Ele me olhou de cima a baixo, como quem avalia um animal, e apenas balançou a cabeça. Pode deixar que eu ensino o que ela precisa saber. Respondeu com uma voz grossa que ecoou entre os túmulos. Osmar era considerado o guardião dos mortos por todo mundo da cidade. Trabalhava no cemitério há mais de 20 anos e conhecia cada túmulo, cada família, enterrada ali, cada história por trás daquelas lápides. As pessoas respeitavam ele porque cuidava bem dos seus mortos. Nunca misturava os ossos, sempre cavava as covas na medida certa
tratava cada defunto com dignidade. No começo, ele me ensinou onde ficavam os materiais de limpeza, quais túmulos precisavam de mais atenção, como arranjar as flores para durar mais tempo. Falava comigo de forma séria, profissional, como quem ensina um trabalho importante. Aqui a gente cuida de quem já partiu, dizia. É um trabalho sagrado, menina, tem que ter respeito. Minha rotina começava às 6 da manhã. Eu chegava quando o cemitério ainda estava meio escuro. Pegava o balde, a vassoura, os panos e saía fazendo a limpeza, setor por setor. Começava pelos túmulos mais visitados, aqueles onde as famílias vinham todo dia ou toda semana. Depois passava para os abandonados, onde só o mato crescia. Era um trabalho pesado para uma menina de 14 anos. Carregar balde de água pesado, esfregar lápide de mármore, arrancar mato grudado nas grades dos jazigos, limpar o pó e a fuligem das velas. No final do dia, eu chegava em casa com as mãos cortadas, as costas doendo e as roupas sujas de terra e folha seca. Mas eu gostava da paz que aquele lugar tinha de manhã cedo. Os passarinhos cantavam nos pés de cajueiro que tinha espalhados pelo cemitério, o sol entrando entre as folhas criava uns desenhos bonitos no chão, e eu ia conversando baixinho com os mortos enquanto limpava seus túmulos. "Bom dia, seu João", eu dizia para um túmulo que limpava toda semana. "Hoje vou deixar o senhor bem limpinho." Osmar sempre aparecia durante meu trabalho. No começo, achei que era só para ver se eu estava fazendo direito, mas com o tempo fui percebendo que ele ficava me observando de um jeito diferente. Quando eu me abaixava para limpar a parte de baixo de um túmulo, sentia o olhar dele grudado nas minhas costas. Quando subia numa escadinha para alcançar o alto de um mausoléu, ele aparecia para ajudar. Mamãe sempre me dizia uma coisa que ficou gravada na minha cabeça. "Marlúcia, cuidado com o homem que trabalha com morte. Eles convivem tanto com o fim que acabam perdendo o medo de tudo, até de Deus." Na época, achei que era só superstição de mãe preocupada. Hoje sei que era o aviso mais importante que recebi na vida. Depois de um mês trabalhando no cemitério, Osmar começou a mudar o jeito de falar comigo. Em vez de dar ordens secas sobre o trabalho, passou a fazer perguntas sobre minha vida, sobre minha família, sobre meus planos. "Você é diferente das outras meninas que já trabalharam aqui", ele dizia. "Mais esperta, mais dedicada, pode ir longe na vida." Eu ficava lisonjeada com aqueles elogios. Uma menina pobre que mal sabia ler direito, sendo chamada de esperta por um homem respeitado como Osmar. Na minha cabeça inocente, aquilo significava que eu estava fazendo um bom trabalho, que ele estava satisfeito comigo. Não sabia que cada elogio era uma isca, cada palavra bonita era um anzol sendo preparado para me pescar. O que eu não imaginava é que aquele homem que todos respeitavam, que cuidava dos mortos com tanta solenidade, que falava de trabalho sagrado e respeito, estava planejando me transformar numa presa fácil. Entre as lápides e os jazigos do Cemitério da Piedade, um predador sexual estava escolhendo sua próxima vítima. E essa vítima era uma menina de 14 anos que só queria ajudar a família a sobreviver. Mas espera lá, antes de ir direto para o final, tenho que começar essa história lá do começo, explicar como aquele homem foi me envolvendo aos pouquinhos, me fazendo acreditar que ele era meu protetor quando na verdade estava me preparando para ser sua presa. Porque ninguém vira vítima de uma hora para outra, não. É um processo lento, cheio de armadilha, que a gente só percebe quando já está dentro do buraco. Depois de 2 meses trabalhando no cemitério, Osmar começou a mostrar por que era considerado o homem mais importante daquele lugar. Ele sabia de cor a localização de cada túmulo, por mais antigo que fosse. As famílias chegavam procurando o parente enterrado há 30, 40 anos e ele levava direto no lugar certo, sem hesitar. "O Osmar é uma biblioteca viva", dizia a comadre Nilza. "Conhece a história de cada morto daqui." Era impressionante mesmo,
Ele sabia quem estava enterrado onde quando tinha morrido, de que família era, até histórias particulares que as pessoas contavam na hora do enterro. Falava com orgulho. Ninguém se perde no meu cemitério. Cada alma tem seu lugar e eu conheço todos eles. Esse conhecimento fazia dele uma figura respeitada e temida ao mesmo tempo. Os outros funcionários do cemitério viviam pedindo favor para ele. Queriam saber onde cavar uma cova nova. Precisavam de informação sobre algum jazigo antigo. Pediam para ele resolver problema com família que reclamava de alguma coisa. Osmar era quem decidia tudo ali dentro. Era como se fosse o dono verdadeiro daquele lugar, não só um funcionário. Foi nessa época que ele começou a me proteger dos outros homens que trabalhavam lá. Tinha uns 3 ou 4 que sempre faziam gracinha quando eu passava, falavam besteira, tentavam me tocar quando ninguém estava vendo. Osmar chegava e mandava eles se afastarem. Deixa a menina trabalhar em paz, falava com autoridade. Quem mexer com ela vai ter que se explicar comigo. No começo fiquei agradecida por aquela proteção. Era bom ter alguém forte do meu lado, alguém que fazia os outros respeitarem meu trabalho. Osmar falava comigo como se fosse um pai protetor. Você é diferente dessas outras meninas que já passaram por aqui, Marlúcia. É mais séria, mais madura, merece ser tratada com respeito. Essas palavras mexiam comigo de um jeito estranho. Nunca ninguém tinha me chamado de madura antes. Em casa eu ainda era tratada como criança. Na escola que eu frequentava à noite, era só mais uma aluna perdida no meio de tantas. Mas ali, no cemitério, eu era especial aos olhos de um homem importante. Osmar começou a me dar tarefas diferentes dos outros funcionários novos. Em vez de ficar só na área central, onde tinha movimento de gente, ele me mandava para os setores mais afastados. Você tem jeito para trabalho mais delicado, dizia. Vou te ensinar a cuidar das sepulturas perpétuas, aquelas das famílias antigas. O setor das sepulturas perpétuas ficava no fundo do cemitério, separado do resto por uma fileira de árvores grandes. Era onde estavam enterradas as famílias ricas de Feira de Santana dos tempos antigos. Mausoléus enormes de mármore trabalhado, com esculturas de anjo e cruz de ferro. Mas muitos já estavam abandonados, porque as famílias tinham se mudado ou morrido todas. Ali era um lugar silencioso demais, isolado, onde quase ninguém ia. As árvores criavam uma sombra pesada mesmo durante o dia, e tinha uns mausoléus que eram verdadeiros casarões em miniatura, com porta de ferro e janelinha pequena. Osmar me explicou que era onde a elite de antigamente queria ser enterrada, longe da ralé. Esse trabalho aqui é só para quem tem responsabilidade, ele dizia enquanto me mostrava como limpar aqueles túmulos cheios de detalhe. Não é qualquer pessoa que eu trago nesse setor. Essas famílias pagaram para ter seus mortos em lugar especial, então tem que ser tratado com especial atenção. Foi nesse setor isolado que Osmar começou a mudar o jeito de se comportar comigo. No começo, era só umas ajudas aparentemente inocentes. Quando eu precisava subir numa escadinha para limpar a parte alta de um mausoléu, ele segurava a escada e aproveitava para encostar na minha perna. Cuidado para não cair, falava, mas a mão dele ficava ali mais tempo que o necessário. Hoje eu sei. Ele esfregava lentamente. Quando eu estava limpando alguma grade baixa e precisava me abaixar, ele chegava por trás fingindo que ia me ajudar a alcançar alguma coisa. Sentia o corpo dele colado nas minhas costas, a respiração pesada no meu pescoço. Deixa que eu pego isso para você, dizia, mas demorava para se afastar. Esses toques me deixavam confusa. Por um lado, me sentia importante por receber aquela atenção especial. Por outro, alguma coisa no meu estômago se revirava quando ele encostava em mim. Mas eu era nova demais para entender o que estava acontecendo. E ele era esperto demais para fazer tudo parecer normal. Osmar começou a fazer comentários sobre meu corpo
que me deixavam sem saber como reagir. Você está crescendo, né, Marlúcia? Já não é mais aquela menininha que chegou aqui. Ou então, tá virando uma moça bonita. Daqui a pouco os meninos da sua idade vão ficar todos atrás de você. Falava isso com um sorriso que não chegava nos olhos. Essas conversas sempre aconteciam quando a gente estava sozinho no setor das perpétuas. Ele planejava tudo direitinho para ter aqueles momentos comigo, longe dos olhos dos outros funcionários. Dizia que era para eu aprender o trabalho mais refinado, mas, na verdade, estava me isolando, me estudando, me preparando para o que vinha depois. Um dia, ele trouxe uma escada maior para eu limpar a parte mais alta do mausoléu da família Paranaguá, um dos mais antigos e abandonados do cemitério. Era uma construção imponente, mas que ninguém mais visitava há décadas. Esse aqui precisa de uma limpeza especial, ele disse. A família era muito importante na cidade. Merece nosso respeito mesmo depois de tanto tempo. Enquanto eu subia na escada para limpar as esculturas de anjo que ficavam no topo, senti que Osmar não estava só segurando a escada. As mãos dele subiam pelas minhas pernas devagar, como se fosse sem querer. Quando tentei me afastar, ele segurou minha cintura com força. Calma, menina, é só para você não cair. Foi nesse momento que percebi que aquela proteção toda era mentira. Aqueles elogios, aquela confiança especial, aquele trabalho isolado, tudo tinha sido planejado para me deixar vulnerável. Mas quando tentei protestar, ele mudou completamente de comportamento. Quem vai acreditar numa menina pobre contra o homem que cuida dos seus mortos há 20 anos? Disse com uma frieza que me gelou a espinha. Sua família precisa desse emprego, não precisa? Seria uma pena você perder essa oportunidade por causa de besteira de menina mimada. Meus queridos, sei que essa história é pesada de ouvir. Estou contando pela primeira vez depois de tantos anos. Se essa história tocou vocês de alguma forma, saibam que o canal Vovós do Brasil se mantém com a ajuda de pessoas como vocês. Cliquem no Valeu Demais ali embaixo do vídeo. É aquele coraçãozinho com cifrão. Qualquer valor ajuda este canal a continuar trazendo histórias reais de vovozinhas brasileiras como eu. É só clicar, escolher o valor que puderem contribuir, e vocês estarão ajudando outras mulheres a terem coragem de contar suas histórias também. Naquele dia, descendo daquela escada com as pernas tremendo, eu ainda não sabia que tinha acabado de cair numa armadilha que ia me prender por anos. Osmar tinha mostrado suas verdadeiras intenções, mas também tinha deixado claro que eu não tinha para onde correr. O homem que todos respeitavam tinha virado meu pior pesadelo, e o pior ainda estava por vir. Depois daquele primeiro dia que Osmar mostrou quem realmente era, minha vida virou um inferno diário. Ele criou uma rotina diabólica que funcionava como um relógio. Todo dia na hora do almoço, quando os outros funcionários saíam para comer ou descansar, ele me chamava para o setor das sepulturas perpétuas, com a desculpa de trabalho especial. Marlúcia, vem cá. Preciso que você dê uma olhada no mausoléu dos Carvalho. Tá precisando de uma limpeza mais caprichada, ele dizia na frente dos outros, fingindo que era só trabalho normal. Mas eu já sabia o que me esperava naquele lugar isolado, longe dos olhos de qualquer pessoa que pudesse me socorrer. Os abusos sempre aconteciam no mesmo lugar, dentro ou atrás do mausoléu da família Paranaguá, aquele que estava abandonado há décadas. Era uma construção grande, com porta de ferro enferrujada que ele conseguia abrir, e ninguém nunca ia lá verificar nada. Para o resto do mundo, eu estava trabalhando. Para mim, era como ser enterrada viva todo santo dia. Osmar tinha transformado aquele lugar numa prisão particular, a minha prisão. Ele sabia exatamente quanto tempo tinha antes dos outros voltarem do almoço. Conhecia cada canto do cemitério onde ninguém passava e usava toda essa informação para me torturar e abusar sem pressa. Ninguém vem aqui, menina. Pode gritar à vontade que ninguém vai ouvir, ele dizia com um sorriso maldoso. A chantagem dele era dupla e certeira.
Se você contar alguma coisa para alguém, eu digo que você me provocou, que foi você quem quis. Quem vai acreditar numa menina pobre, filha de desempregado, contra um homem respeitado como eu? E completava: além disso, sua família vai ficar sem o dinheiro que você traz para casa. Quer ver seus irmãos passando fome por causa das suas frescuras? Tentei fugir dos seus abusos nojentos de várias maneiras. Mesmo sendo muito nova para entender, eu sabia que o que ele fazia comigo não era certo. Caso contrário, ele não faria sempre escondido, sem que ninguém visse, e não me chantagearia tanto para não contar para ninguém. Eu estava desesperada para sair dessa situação. Primeiro, fui na administração do cemitério e pedi para ser transferida para outro setor, longe do Osmar. Quero trabalhar só na área central, disse para a comadre Nilza. Mas ela riu da minha cara. Menina, você tá maluca? O Osmar tá te ensinando o trabalho mais importante do cemitério. É uma honra trabalhar com ele. Quando insisti que não queria mais trabalhar no setor das perpétuas, a comadre ficou desconfiada. Osmar apareceu na hora e disse que eu estava passando por uma fase difícil de adolescente, querendo se rebelar contra a autoridade. Deixa comigo que eu converso com ela, falou. E a conversa dele foi me arrastar para trás do mausoléu e me fazer pagar por ter tentado me livrar dele. Desesperada, resolvi procurar ajuda na igreja. Fui até o padre Sebastião da igreja matriz, um homem velho que todos respeitavam na cidade. Contei tudo o que estava acontecendo, chorei na frente dele, implorei para ele me ajudar. Mas a resposta que recebi foi como um tapa na cara. Minha filha, não posso julgar um homem sem provas. Osmar é um trabalhador honesto, frequenta a igreja, cuida bem dos nossos mortos. Mas, padre, eu estou falando a verdade, eu gritei. Ele balançou a cabeça. Meninas da sua idade às vezes confundem as coisas, interpretam mal as atitudes dos homens. Vou orar por você para que encontre paz no seu coração e perdão para quem pensa que lhe fez mal. Saí dali sabendo que não tinha para onde correr. O isolamento foi tomando conta de mim. Comecei a ter pesadelos todas as noites. Sonhava que estava enterrada viva, que Osmar me jogava numa cova e fechava com terra por cima. Acordava gritando, suada, e minha mãe perguntava o que estava acontecendo. É só pesadelo, mamãe, eu mentia, porque como ia explicar que tinha medo de cemitério sendo que trabalhava num? Durante o dia, qualquer barulho me assustava. Se via um homem de longe que lembrava Osmar, meu coração disparava. Se alguém me tocava no ombro sem eu esperar, eu pulava que nem gato assustado. Estava virando uma sombra de gente, mas ninguém da minha família percebia, porque eu escondia tudo direitinho. O pior de tudo era que Osmar parecia estar se divertindo com meu sofrimento. Ele inventava novas formas de me humilhar, novos jeitos de me fazer sentir que eu não valia nada. Você devia agradecer por um homem como eu dar atenção para uma menina como você, dizia. Família pobre, sem futuro, sem beleza. Eu estou fazendo um favor. Depois de quase um ano dessa rotina diabólica, aconteceu algo que me quebrou completamente. Osmar trouxe outro funcionário do cemitério, um tal de Valdemir, para o mausoléu. Esse aqui é meu amigo, disse. Ele também merece conhecer uma menina especial como você. Vamos dividir nossa amizade. Naquele momento, olhando para os dois homens me cercando dentro daquele túmulo, alguma coisa dentro de mim morreu. Era como se minha alma tivesse se despedido do meu corpo, como se eu já não fosse mais gente, só um objeto para eles usarem quando quisessem. Comecei a chorar desesperadamente, mas não era choro de tristeza, era choro de raiva pura. Foi quando tive uma reação que nem eu esperava. Saí correndo do mausoléu e subi no teto do túmulo mais alto do cemitério, o da família Medeiros, que tinha uns 5 metros de altura. Se vocês chegarem perto de mim, eu me jogo daqui! Gritei para os dois que ficaram embaixo sem saber o que fazer.
Marlúcia, não faz besteira! Osmar gritou, mas pela primeira vez na vida vi medo nos olhos dele. Desce daí que a gente conversa. Mas eu não desci. Fiquei lá em cima por mais de 1 hora, até os outros funcionários voltarem do almoço e criarem um tumulto. Só desci quando chegou mais gente e os dois tiveram que fingir que nada tinha acontecido. Naquela noite, deitada na minha cama, tive uma revelação que mudou tudo. Osmar tinha mais medo do escândalo do que eu tinha da morte. Ele precisava manter a imagem de homem respeitável, de guardião dos mortos, de pessoa séria. Se a verdade sobre ele viesse à tona, perderia tudo o que construiu na vida. Se ele tem segredos para esconder, eu vou descobrir quais são, pensei. Se não conseguia me livrar dele pela força, ou pedindo ajuda, ia ter que usar a inteligência. Ia ter que virar detetive da minha própria vida, investigar aquele homem até achar alguma coisa que pudesse usar contra ele. Duvido que vocês tenham coragem de curtir esse vídeo. É uma história pesada que mexe com todo mundo, né? Mas se vocês acham que essa vovó aqui teve coragem de enfrentar tudo isso sozinha, me provem que estou errada e apertem esse botão de like. Vamos ver quem é mais corajoso, eu contando ou vocês curtindo. A partir daquele dia, comecei a prestar atenção em cada movimento de Osmar, cada conversa que ele tinha, cada lugar que frequentava no cemitério. Se ele achava que podia me usar para sempre, ia descobrir que tinha escolhido a vítima errada. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir segredos que iam fazer aquele homem implorar pela minha descrição. A investigação sobre Osmar começou por acaso, numa quinta-feira de tarde, quando eu estava limpando os túmulos mais novos do cemitério. Tinha acontecido um enterro de manhã de um comerciante rico da cidade, e eu fui arrumar as flores que tinham ficado espalhadas depois da cerimônia. Foi quando vi Osmar fazendo uma coisa que me deixou de boca aberta. Ele estava ajoelhado ao lado da cova recém-fechada, mas não estava orando nem arrumando nada. Estava cavando com as mãos, abrindo um buraquinho na terra fresca. Quando conseguiu alcançar o caixão, enfiou o braço lá dentro e tirou alguma coisa que brilhou no sol. Era uma aliança de ouro, daquelas bem grossas que o morto devia usar. Fiquei escondida atrás de uma árvore sem acreditar no que estava vendo. Osmar limpou a terra da aliança, guardou no bolso e disfarçou o buraco que tinha feito, alisando a terra por cima. Depois saiu caminhando normal, como se nada tivesse acontecido. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ele ia ouvir de longe. Naquela noite não consegui dormir pensando no que tinha visto. Se Osmar roubava dos mortos, ele era muito pior do que eu imaginava. E se descobri esse segredo por acaso, quantas outras coisas horríveis ele não fazia quando ninguém estava olhando? Decidi que ia investigar mais, porque talvez tivesse achado a arma que precisava para me livrar dele. Comecei a prestar atenção nos enterros que aconteciam no cemitério. Osmar sempre participava, claro, mas percebi que ele ficava mais animado quando eram pessoas ricas que morriam. Chegava mais cedo, ficava mais tempo depois que todo mundo ia embora, sempre dando uma desculpa de organizar melhor o local ou verificar se tudo ficou certinho. Descobri que ele tinha parceiros nesse esquema diabólico. O Damasceno, dono da funerária principal da cidade, sempre dava uma passadinha no cemitério depois dos enterros mais caros. Os dois conversavam baixinho, longe dos outros funcionários. Uma vez ouvi o Damasceno dizer: "Essa aí estava carregada de ouro, Osmar." A família nem vai notar a falta. O outro parceiro era Zé Barbosa, um joalheiro que tinha uma lojinha no centro da cidade. Toda semana ele aparecia no cemitério para visitar um parente, mas sempre saía de lá depois de conversar com Osmar. Comecei a reparar que Osmar sempre estava com dinheiro novo depois dessas visitas, comprando roupa melhor, falando de planos para reformar a casa. Percebi que o esquema funcionava assim. O Damasceno avisava quando tinha um enterro lucrativo, alguém que foi sepultado com joias, dentes de ouro ou objetos valiosos.
Osmar esperava todo mundo ir embora e voltava para roubar o que interessava. Depois, vendia tudo para o Zé Barbosa, que devia derreter o ouro e vender como se fosse novo. Para conseguir provas do que eles faziam, pedi emprestado uma máquina fotográfica para minha prima Conceição, que trabalhava num estúdio. Disse que queria fotografar minha família, mas na verdade queria flagrar Osmar no ato. Comecei a levar a máquina escondida na bolsa e fotografar ele sempre que fazia algo suspeito. Também criei um caderninho onde anotava tudo: data dos enterros, nome dos mortos, que joias ou objetos tinham sido enterrados com eles, quando Osmar voltava sozinho no túmulo, quando o Damasceno ou o Zé Barbosa apareciam. Era como montar um quebra-cabeça gigante, juntando cada pecinha da criminalidade deles. A investigação durou quase 3 meses. Fotografei Osmar roubando aliança, brinco, até dente de ouro que ele arrancava da boca dos defuntos com um alicate que carregava numa bolsinha. Era nojento ver como ele violava os mortos sem nenhum remorso, como se tivesse direito àquilo só porque cuidava do cemitério. Uma oportunidade perfeita para pegá-los apareceu quando morreu Dona Carminha Aragão, uma viúva rica, conhecida na cidade toda pelas joias caras que usava. Todo mundo sabia que ela tinha sido enterrada com um anel de brilhante que era a marca registrada dela, uma pedra enorme que brilhava de longe. No dia do enterro, fiquei de olho em cada movimento. O Damasceno ficou conversando com Osmar depois que todo mundo foi embora, e ouvi ele dizer: "Aquele anel ali vale uma fortuna, meu amigo, mas tem que ter cuidado porque a família toda conhece aquela pedra." Osmar riu: "Deixa comigo que eu dou um jeito." Naquela noite me escondi no cemitério depois do horário de fechamento. Era perigoso, mas eu precisava flagrar Osmar roubando o anel da Dona Carminha. Por volta das 10 horas, vi ele chegando com uma lanterna pequena. Foi direto para o túmulo dela e começou a cavar, igual um cachorro atrás de osso. Consegui fotografar ele tirando o anel do dedo da morta. A pedra brilhou na luz da lanterna e ele ficou admirando como se fosse um tesouro pirata. Guardou numa bolsinha e tampou a cova de novo. Eu tinha a prova que precisava, mas ainda faltava a parte mais importante do plano. Esperei 2 dias e segui Osmar até a joalheria do Zé Barbosa. Quando vi ele entrando na loja com a bolsinha na mão, corri para a delegacia e contei tudo para o delegado Antônio Carlos. Mostrei as fotos, o caderninho com as anotações, expliquei todo o esquema. "Se vocês forem agora na joalheria, vão pegar ele vendendo o anel da Dona Carminha", falei. Ao mesmo tempo, mandei um bilhete anônimo para o jornal Folha do Norte, contando sobre o esquema e sugerindo que investigassem. Também avisei a família da Dona Carminha que tinha algo estranho acontecendo com o túmulo dela. Queria que todo mundo soubesse da verdade ao mesmo tempo, para Osmar não ter como fugir. A armadilha funcionou perfeitamente. A polícia chegou na joalheria na hora exata que Osmar estava negociando o anel. Foram pegos em flagrante os 3, Osmar, o Damasceno e o Zé Barbosa. O jornal saiu no dia seguinte com a manchete: "Coveiro saqueava mortos há anos", e a cidade inteira ficou sabendo da história. A queda de Osmar foi rápida e brutal. Em questão de horas, ele passou de homem respeitado para o criminoso mais odiado de Feira de Santana. As famílias que tinham parentes enterrados no cemitério ficaram furiosas, querendo abrir todas as covas para ver o que tinha sido roubado dos seus mortos. O homem que violava os vivos e roubava os mortos tinha cavado sua própria cova. Toda aquela autoridade, todo aquele respeito, toda aquela arrogância desmoronaram de uma vez. E eu, a menina pobre que ele achava que podia usar para sempre, tinha sido quem derrubou o império de mentiras dele. Agora me respondam uma coisa. Vocês acham que eu fiz errado em destruir a vida dele desse jeito? Porque tem gente que diz que 2 maldades não fazem uma bondade. O que vocês teriam feito no meu lugar? Comenta aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Mas a história não acaba aí, não.
Ainda falta contar como foi minha vida depois que me livrei daquele demônio, como consegui reconstruir minha dignidade e encontrar a paz que tinha perdido entre aquelas lápides. O final dessa história é o que mais me orgulha de contar. Com a prisão de Osmar e o escândalo que se espalhou por toda a Feira de Santana, minha vida mudou da água para o vinho em questão de dias. A administração do cemitério, querendo limpar a barra depois de tanta confusão, me promoveu para supervisora geral. Era irônico. A menina que tinha sido abusada pelo coveiro principal agora era quem mandava em todo o cemitério. Pela primeira vez em anos, acordei sem aquele peso no peito, sem medo de ir trabalhar. Caminhava pelos corredores do cemitério de cabeça erguida, sabendo que ninguém mais podia me fazer mal ali. Os outros funcionários me respeitavam não só pelo cargo, mas porque sabiam que eu tinha tido coragem de enfrentar um homem poderoso e perigoso. A primeira coisa que fiz como supervisora foi mudar as regras do cemitério. Ninguém mais trabalhava sozinho em setores isolados. Sempre tinha que ter pelo menos 2 pessoas em qualquer área, especialmente quando chegavam funcionários novos. Nunca mais uma menina vai passar pelo que eu passei aqui, prometi para mim mesma. Com o salário melhor da supervisão, consegui realizar um sonho que parecia impossível. Voltei a estudar. Me matriculei no curso noturno, para terminar o ginásio que tinha abandonado quando comecei a trabalhar. Era difícil conciliar trabalho e estudo, mas eu tinha uma sede de conhecimento que vinha de anos de humilhação por ser considerada ignorante. Estudar me deu uma confiança que nunca tinha tido antes. Descobri que era boa com números, que conseguia organizar documentos, que tinha jeito para lidar com gente. Quando terminei o ginásio, prestei concurso para auxiliar administrativa da prefeitura e passei em 3º lugar. Aos 20 anos, deixei o cemitério para trás e comecei uma vida completamente nova. Foi na prefeitura que conheci Valdemar, um mecânico que trabalhava na oficina municipal. Era um homem simples, trabalhador, que me tratava com um respeito que eu nunca tinha experimentado. No começo, eu tinha medo de me relacionar com qualquer homem, mas Valdemar foi paciente, carinhoso, me ajudou a curar as feridas que Osmar tinha deixado na minha alma. Nos casamos quando eu tinha 22 anos, numa cerimônia simples na Igreja do Rosário. Valdemar sabia da minha história com Osmar. Contei tudo para ele antes de aceitar o pedido de casamento. O passado é passado, Marlúcia, ele disse. O que importa é o futuro que vamos construir juntos. E construímos mesmo. 4 filhos maravilhosos que foram a maior alegria da minha vida. Durante os 40 anos que vivemos juntos, Valdemar nunca me fez sentir menos mulher por causa do que tinha acontecido no cemitério. Ele me ajudou a entender que eu não tinha culpa de nada, que tinha sido vítima de um homem cruel e criminoso. Com ele, aprendi o que era ser amada de verdade, respeitada de verdade. Criei meus 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, com muito amor, mas também com muita conversa sobre respeito, sobre consentimento, sobre a importância de denunciar qualquer tipo de abuso. Se alguém tentar fazer algo que vocês não querem, venham falar comigo na mesma hora. Eu sempre dizia: silêncio só protege quem faz maldade. Valdemar morreu há 10 anos, de câncer no pulmão, mas me deixou uma herança preciosa, 8 netos que são a luz dos meus olhos. Hoje sou aposentada da prefeitura, depois de 35 anos de trabalho honesto, e vivo numa casinha simples, mas confortável, cercada pelo carinho da minha família. Quanto ao Osmar, o destino dele foi bem diferente do meu. Soube pelos jornais que ele morreu na prisão 5 anos depois de ser condenado. Foi tuberculose, diziam, mas eu acredito que foi o peso da própria maldade que acabou matando ele. Os presos não respeitavam ele, porque até bandido tem nojo de quem mexe com criança e rouba morto. Durante todos esses anos, desenvolvi um trabalho que me enche de orgulho. Faço palestras para jovens sobre direitos trabalhistas, especialmente meninas que começam a trabalhar cedo.
Conto minha história, sem os detalhes mais pesados, para ensinar que elas têm direitos, que podem denunciar abusos, que não devem aceitar situações humilhantes em nome da necessidade. Trabalho digno não humilha ninguém, eu sempre falo para essas meninas. Se alguém está tentando te fazer algo que te deixa desconfortável, isso não é trabalho, é crime. E crime a gente denuncia, não aceita calado. Já ajudei mais de 50 jovens a sair de situações parecidas com a que vivi. Uma das coisas que mais me orgulha é que hoje, quando passo em frente ao cemitério da Piedade, não sinto mais medo nem raiva, sinto gratidão. Foi lá que aprendi que sou mais forte do que imaginava, que posso enfrentar qualquer situação difícil e sair vitoriosa. Aquele lugar que foi meu inferno virou o berço da minha força. Aprendi que quem trabalha com morte deve respeitar a vida. Osmar fazia o contrário. Desrespeitava tanto os mortos quanto os vivos. Por isso teve o fim que teve. Já eu, que sempre respeitei cada túmulo que limpei, cada história que representava, consegui honrar minha própria história também. Hoje, quando visito o cemitério para levar flores no túmulo dos meus pais, faço questão de passar pelo setor das sepulturas perpétuas. Mas agora é diferente. Planto flores nos túmulos que limpo por opção, não por obrigação. É meu jeito de pedir perdão àqueles mortos que presenciaram meu sofrimento sem poder me ajudar. A maior lição que aprendi na vida é que silêncio protege criminoso, não vítima. Se eu tivesse continuado calada, Osmar teria abusado de outras meninas, roubado outros mortos, vivido uma vida inteira de crime sem punição. Minha coragem de denunciar salvou não só a mim, mas a muitas outras pessoas que ele poderia ter prejudicado. Cada túmulo que eu limpava no cemitério representava uma história, uma vida que teve começo, meio e fim. Eu tinha direito de ter minha própria história também, não de ser apenas um objeto na história de outro alguém. Foi essa consciência que me deu forças para lutar, para vencer, para reconstruir minha vida. Aos 73 anos, posso dizer que venci. Não só sobrevivi àquele período terrível, como consegui transformar a dor em força, o trauma em sabedoria, o medo em coragem. Tenho uma família linda, amigos verdadeiros, o respeito da comunidade e, principalmente, a paz de espírito de quem fez a coisa certa. Eu sou Marlúcia Tavares, tenho 73 anos e essa é a história da minha vida. A mulher que descobriu que coveiro também pode ser enterrado vivo pela própria maldade. Se vocês querem ouvir mais histórias de superação como a minha, se inscrevam agora no canal Vovós do Brasil. Aqui vocês vão encontrar histórias reais de mulheres que passaram poucas e boas, mas não desistiram de viver. Cliquem no sininho para serem avisados de todas as nossas novidades. E não se esqueçam de clicar nesses quadrados que estão passando na tela agora. Ali vocês vão encontrar mais histórias de mulheres guerreiras como eu, que enfrentaram o mundo e saíram vitoriosas. Porque a vida pode ser dura, mas nós, mulheres brasileiras, somos mais duras ainda.